E voltamos com a Em Questão de hoje, que debate o impacto do marketing político digital nas eleições 2010. E quero começar com aquela questão da percepção do eleitor, que condição ele tem de definir, de perceber o que é verdadeiro e é falso, o que de fato é inter-relação entre pessoas como ele, cidadãos que estão debatendo e refletindo, ou se ele está sendo manipulado pelo marketing político digital. Começando com o Dr. Renato. A gente pode até falar a questão da percepção vinda até de órgãos oficiais ou de propaganda, por exemplo, que é veiculada via internet. A alteração na legislação eleitoral que foi feita agora para tentar, dizer assim, estar de acordo com a internet, que foi muito bem mencionado aqui, ela veda a propaganda paga. Ela veda a propaganda paga. Qualquer propaganda que seja feita na internet tem que ser feita de forma gratuita pelos próprios partidos. Então, eu não posso, por exemplo... Claro, a gente sabe como é que isso é feito, mas a gente não pode contratar uma grande empresa de propaganda e ter as Claras produzindo conteúdo que será veiculado para o usuário e, por exemplo, se ele receber por e-mail, aquilo tem que ser cadastrado. Então, ele tem como diferenciar, no mínimo, vamos falar aqui, se aquilo ali é um conteúdo real ou assim, fabricado por terceiros. Nossa, doutor. Certo? Se ele vier aquilo ali, ele tiver cadastrado, até porque isso se ele não tiver cadastrado legal. e-mail, existe legal. Isso é ele só pode receber aquele e-mail direto se for cadastrado. Eu dei aula se for de comunicação, inclusive aqui na Casper Libre até o final do ano, fui para a Federal do ABC, e é assim, uma das coisas que me chamava muito a atenção, eu perguntava para os meus alunos, vocês fazem estágio? Eu faço no jornal, na TV, no rádio. Há 2 anos atrás eu falo, vocês fazem estágio? Sim, professor, eu sou analista de mídia social. Sabe o que é isso? É uma pessoa que usa o seu próprio nome para trabalhar para uma empresa, Coca-Cola, qualquer coisa. Ele trabalha defendendo os valores, as expressões dessa empresa. Se é verdade isso que você está falando, todas as candidaturas serão impugnadas, dos majoritários, porque todas as candidaturas têm analistas de mídia social. E qual é a vantagem do analista de mídia social? Não pode ser fake. É um termo que a gente usa em rede social. O que o cara da rede social faz hoje? Ele segue as pessoas que têm reputação para ele. Reputação. Então, por exemplo, o Marcelo Taz é uma pessoa que tem muita reputação na rede. Mas essa reputação ele não construiu só porque ele está no CQC. Ele tinha antes, ele era twitteiro antigo. Perfeito. Você tem caras de reputação no Facebook, no Twitter. Então, tem manipulação? Eu temo que essa questão de manipulação a gente tem que colocar de uma outra forma. Tem tentativas de convencimento. Manipulação é um termo que é usado para mídia de massa, porque eu não tenho como editar algo. Na rede, você veja, né, se eu coloco um vídeo no YouTube segurando uma criancinha, vem o comentário abaixo. Por que você não põe esse vídeo também? Então, o que acontece? Existe muito menos risco de manipulação, existe muito mais debate. E o que os marqueteiros estão procurando fazer? Um marqueteiro falou para mim, eu estou fazendo um viral. Eu falei, viral não, você está fazendo um vídeo. Se vai ser viral ou não, é a rede que vai decidir. Então, essa que é a questão. A questão é, o que é chave na questão, em relação aos conteúdos emitidos? É como a rede vai reagir. Eu sigo várias pessoas no Twitter, no Facebook e tal. Eu confio em algumas pessoas. Eu confio. Por exemplo, quando morreu o Michael Jackson. A mídia tradicional levou 3 horas para confirmar a morte. Eu acreditei no americano Glenn Modden, que eu sigo, quando ele disse assim, morreu mesmo. Podia ter sido um erro, mas eu acredito em algumas pessoas na web. Essa é a questão. Agora, Wagner Diniz, até inclusive a questão da manipulação do eleitor e a conquista desta confiança. Essa conquista vem pelo trabalho de equipes especializadas, a conquista do eleitor, ou quando é o próprio candidato que tem ali um contato direto, como é mais fácil, por exemplo, no Twitter. A conquista eu acho que vem pelo relacionamento, porque as redes sociais, elas se caracterizam, na sua essência, por construir relacionamentos. Se um candidato quer ter uma excelente reputação na rede, ele tem que construir essas relações, né? E aí, se você dá uma olhada hoje nos deputados e senadores, é simplesmente decepcionante a quantidade de seguidores desses deputados. Somado todos eles que têm presença no Twitter, passa pouco de 100 mil
seguidores. Só o Luciano Huck tem 1 milhão de seguidores, mais de 1 milhão de seguidores no Brasil. Olha a diferença. Não, mas aí é a mídia de massa. Não, não. Exatamente. Mas não é isso. O Zé Serra tem inúmeros seguidores, até porque ele tem uma campanha, ele tem Dilma já pessoal tem 80. dentro dele que ajuda a produzir conteúdo que é feito nas redes sociais. São números relativos. Então, e ele está de acordo. Mesmo com esses números que vocês estão falando, a diferença é muito grande. Ou seja, a sua construção da rede de relacionamento, ela tem que ser contínua, ela tem que ser sólida, ela tem que colocar informações originais, informações que sejam relevantes, porque não adianta você fazer simplesmente uma propaganda institucional sua como candidato, porque a rede vai reconhecer e vai estar fora disso. Mas aí é que está, o eleitor internauta, ele engole as mentiras, ou a web é um espaço para desmascarar? Tem essa oportunidade? Porque eu estou vendo uma preocupação dessas equipes de marketing que tem site para desmentir. Né? Tem blog exclusivamente que existe para isso, para desmentir mentiras que são colocadas e que, de fato, podem atemorizar o eleitor. Quer dizer, nós estamos vendo que tudo isso está rolando. Qual a diferença disso das mídias tradicionais? Tem as duas coisas, tem tanto a difamação quanto você tem também o desmascaramento. Tem diferença? Aí é que está. Tem ou é igual? Vamos pegar o debate que nós tivemos na eleição de 89? É isso, eu ia falar disso. Pronto, perfeito. Qual a diferença das Collor e Lula, aquela? Não vamos falar outros nomes aqui, mas vamos falar o que aconteceu naquele debate. Qual a diferença que pode acontecer numa mídia tradicional, que a gente conceitua como tradicional, para as mídias atuais? Pode ter, como o Sérgio falou aqui, é ambivalente. Pode ser conteúdo produzido, você pode confiar. Você confia, você que coloca as características, que reconhece as características, que vão dizer se algo, ou alguém, um instituto, ou órgão, ou instituição é confiante ou não. Como o Sérgio fez, ele confiou no comentário que saiu no Twitter pelo seguidor que ele faz americano, porque tem algumas características nele que reconheceu que deram confiança para ele, pela história dele, como o Marcelo Tais faz. Bom, nós temos apenas 2 minutos. E eu entendo que eu vou dar aí, vamos dividir esses 2 minutos, eu vou ver como é que eu faço essa continha aqui. Para cada um, 30 segundos. Para lançar a sua mensagem final, para ficar definido. Mas bem curto, por favor. Nesse espaço que eu já comi quase a metade. Começando com Wagner Diniz. São 80 milhões de usuários da internet hoje no Brasil, portanto nós temos uma quantidade de cidadãos para estabelecer com eles um relacionamento profundo, contínuo, sólido. Acho que esse é o grande desafio de todos que entram para o mundo da política e de todos aqueles que são candidatos. E mais do que isso, é preciso não só estabelecer o relacionamento com eles, mas confiar que eles vão usar as suas informações e vão retrabalhar essas informações e dar a elas novos sentidos, novos significados e disseminá-las pela rede. Portanto, rede social é algo fundamental para que um candidato possa estabelecer com eles, atores, grande confiança. Renato Leite. Acho que o motivo que nos trouxe aqui foi a legislação eleitoral na internet. E foi questionado logo de início se é necessária essa legislação. E eu digo, 95% do que acontece hoje na internet, seja a esfera, seja civil, criminal, eleitoral, já existe repercussão no mundo legal, já existe legislação para tanto. Mas algumas causas ainda não existem. E eu digo, a legislação que está vendo e a conversa que está tendo entre a população, entre os ativistas digitais, entre todas as esferas da sociedade, está sendo muito frutífera para melhorar a interação do cidadão com a internet. E para encerrar, Sérgio Amadeu. A internet colocou em questão a intermediação. A imprensa, as escolas, a indústria fonográfica e os representantes políticos. Por quê? Porque agora o representante fala, eu vou contratar uma empresa de marketing, vou fazer campanha na internet. Ele vai fazer campanha, mas ele vai fazer uma campanha diferente. Ele vai ter que dialogar. E a internet permite o diálogo. Então, candidatos que querem se sair bem na rede, conversem com a rede. Quem quiser jogar
produtos e tal, eu acho que vai se dar mal. Então a internet, ela ajuda a democratizar a conversa. E termina aqui Em Questão de hoje, que debateu o desafio do marketing político digital, novo universo da campanha eleitoral para a conquista da confiança do eleitor é garantia de vitória na guerra pelo voto. Eu agradeço a todos. Muito obrigada pela participação e interesse nessa reflexão. E nosso agradecimento a você também que nos acompanhou. Em Questão estará de volta no próximo domingo, logo após Mesa Redonda. Uma boa noite e até amanhã, às 7 da noite, no Jornal da Gazeta.